Algo muito estranho está acontecendo no Brasil, e parte da mídia ainda não notou. Talvez a característica menos comentada sobre ditaduras é: ditadores são birrentos. E historicamente isto é um fato. Lula no G7 mostrou como se comporta um verdadeiro birrento. Começando com a crítica à riqueza de Elon Musk. A esquerda como um todo criticou a riqueza do homem que facilitou a vida de milhões de pessoas. Bom, a verdade é que Elon Musk gerou mais riqueza do que todo o Estado brasileiro. Porque, como eu sempre explico, Estado não produz nada. Quer dizer, apenas corrupção. E claro, além da corrupção no Brasil, há prejuízos gigantescos. Até o final de 2026, o governo de Lula deverá pagar 1,5 trilhão de reais em juros. E sim, somos o número 1 em juros e também o número 1 em pior retorno à população. A crítica é basicamente o ineficiente falando mal do eficiente. E claro, isso é coisa de birrento. O ranking dos políticos publicou: segundo o estudo Mapa da Riqueza da FGV Social, o patrimônio médio necessário para integrar o grupo do 1% mais rico do país gira em torno de 4,6 milhões de reais. Já a declaração de bens apresentadas por Lula ao TSE em 2022 registrou um patrimônio de aproximadamente 7,4 milhões de reais. Além disso, o salário bruto atual do presidente da República é de 46 mil por mês, valor 3 vezes superior aos 15,2 mil necessários para se integrar o 1% dos maiores salários do país, segundo o IBGE. Porque todo político que critica a geração de riqueza não reduz seus próprios ganhos. Bom, com esse salário, na verdade Lula fica entre 0,4% a 0,6% da população. Bom, se houvesse pena sob ineficiência, talvez Lula e Dilma ficassem aí 4 décadas na cadeia. Quem sabe 5. Mas não temos apenas esta birra. O Metrópolis captou vários áudios comprometedores. Vamos começar pela crítica à ONU. Lula afirmou: eu não sei por que a ONU não adota o sistema eletrônico de votação como orientação aos países. O único presidente eleito 3 vezes e, possivelmente, o único eleito 4 vezes. E no X eu respondi: Lula é um cara que responde as próprias perguntas. Pergunta? Eu não sei por que a ONU não adota o sistema eletrônico de votação como orientação aos países. Resposta? Porque ele foi eleito 4 vezes por este mesmo sistema. Em 2009, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decidiu que o uso de urnas eletrônicas era incompatível com a Constituição alemã. E até a Suprema Corte da Namíbia decidiu em 2020 que o sistema de voto eletrônico também era inconstitucional. Assim como na Alemanha, a Corte analisou a legalidade das urnas eletrônicas e concluiu que o sistema viola a lei eleitoral vigente. Por quê? As urnas eletrônicas não possuem um registro físico verificável do voto. E por isso, não havia como realizar o escrutínio de forma pública. No atual formato de eleição brasileira, apenas a Índia e Filipinas mantêm este modelo. Mas a urna eletrônica DRE pura, usada em todo o território nacional, só no Brasil. Então temos que admitir um problemão. Ou somos fodas demais ou somos o pior do mundo. E como ninguém quer nos copiar, talvez a segunda opção seja mais válida. O Brasil é uma grande mentira, e é bastante lógico que estas mesmas urnas tenham elegido um mentiroso. Em conversa com o chanceler alemão e Kristalina Georgieva, da União Europeia, Lula afirmou que o mundo não é de esquerda
e que ele nunca foi de esquerda. É difícil acreditar que o grande amigo de Maduro e da família Kirchner e criador do Foro de São Paulo não seja de esquerda. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. E seus vídeos do passado são bem comprometedores. Entenderam que não havia espaço os partidos à esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Olha, a grande frase do Duda, numa reunião do PT, se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, que vocês não ganharam ainda? Aí o Duda pegou a pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta, apesar de ser favorável à reforma agrária. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, são seus passageiros, observamos a visão da palavra em comunicação, gente. Foi importante, meu Deus do céu, é o que a gente vê em 27. Como as pessoas têm orientado que a gente. Mas o troféu Birra do Ano vai para este momento. Lula afirma para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira: só vamos descer quando estiver quase pronta a reunião. E ele ainda afirmou que não suporta o comportamento do governo de Trump. O braço articulador de Trump, Jason Miller, afirmou: Lula está projetando aqui. Você ficou sabendo do que aconteceu hoje no G7? Lula tentou fazer um discurso longo, confuso e prolixo no Fórum de Inteligência Artificial. Foi tão ruim e ele estava tão incoerente que Emmanuel Macron precisou intervir e interrompê-lo, porque ele não parava de falar. Lula ficou irritado, teve uma reação exaltada, como uma criança, e depois se levantou e saiu. Então sim, Lula fala demais. Trump evitou Lula, mas quando o encontrou, um aperto de mão com um indicador em riste me chamou a atenção. O presidente americano é conhecido por dar recados usando cumprimentos bem expressivos. Bom, Trump afirmou que o Brasil está perigoso politicamente e concluiu: eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Ele mencionou a perseguição política enfrentada pela família Bolsonaro, com Eduardo condenado e Flávio investigado. Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos de prisão por supostamente buscar interferência dos Estados Unidos no julgamento do pai por suposta tentativa de golpe no Brasil. Aqui só há narrativas e excesso de birra. Apenas lembrando que o PT usou e abusou dos meios diplomáticos após o impeachment de Dilma. Depois que Lula foi preso, nem se fala. A presidente do PT até incitou o mundo árabe para criar uma primavera no Brasil. Só lamentando o que houve de ontem para cá, um vídeo que tem saído na internet de uma senadora daqui da casa, infelizmente mandando um recado muito estranho. O Brasil, senhor presidente, é um país amigo do mundo árabe, nós temos respeito
por todas as religiões. Agora, nós também somos um país que não temos contato com nenhum radicalismo, com nenhum fundamentalismo. E foi muito estranho o vídeo que a senadora fez. Me parecia muito um recado subliminar, senhor presidente, para quem era dirigido aquilo. Porque se fosse para conversar com o mundo árabe, nós temos aqui... Perdoa a ignorância. Eu preciso terminar minha fala, senador Lindbergh. Eu preciso garantir a minha fala. O senhor não vai tomar minha fala, não, senador Lindbergh. O senhor não vai ganhar no grito aqui, não. O senhor está acostumado a ganhar no grito, invadir prisão lá. Aqui não. Aqui hoje eu vou falar. Eu só quero que perdoe. Eu vou falar. O senhor não vai tomar minha fala. O senhor não é presidente do Senado Federal, senador Lindbergh. Medeiros está com a palavra. Eu estou com a palavra. O senhor depois vai ter a oportunidade de me chamar de ignorante e falar o que quiser. Mas agora eu estou com a palavra. Então, senhor presidente, voltando. Se quiser se comunicar com o mundo árabe, nós temos todas as embaixadas aqui e a senadora poderia falar, inclusive, com os embaixadores. Agora, o recado foi estranho. O recado foi estranho, eu aconselho que os brasileiros possam ver o vídeo, o perigo que é. Então, eu quero dizer, se algum fundamentalista insuflado por aquele vídeo e cometer algum ato terrorista, está no CNPJ e no CPF dessa senadora. Nós temos que ter responsabilidade. Não é de hoje que esse partido vem fazendo esse tipo de apologia. E depois, quando a coisa pega, aí diz que foi força de expressão. Aquele vídeo não foi força de expressão. Foi um recado muito esquisito e eu espero que o Partido dos Trabalhadores não queira transformar um país pacífico numa zona de guerra. Muito obrigado, senhor presidente. E olha que o PT apoia que militantes de esquerda toquem fogo no país. Bom, resumindo, um lado pode denunciar com narrativas mentirosas e o outro não pode denunciar com verdades. É um país em um estado de faz de contas. Como apontou o jornalista Glenn, Eduardo era alvo de Moraes. Sim, o ministro queria pegar o filho do presidente como se este fosse um rival do colégio. Mas o mesmo teme sair do país e precisa receber apoio como se ele fosse o Estado brasileiro. Bom, isso foi mais um sinal para Trump. De fato, o Brasil madurou ao modelo chavista. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo falando sobre a decisão. E no caso de Moraes, as birras também estão presentes. Sobre o voto de Moraes, o advogado Paulo Farias afirmou: que sujeito mentiroso e psicopata, o verdadeiro palhaço. Esse mentiroso diz aí com todas as letras que os advogados de Eduardo Tagliaferro foram orientados a renunciarem como armação e palhaçada para que ele se beneficiasse da própria torpeza. Sujeito torpe, medíocre, patético e mentiroso. Mente que a cara de pau nem sente. Ele afastou os advogados e nomeou a Defensoria Pública. Afastar é diferente de renunciar. Nenhum advogado de Eduardo Tagliaferro renunciou. Foram expurgados do processo, porque estavam questionando todas as ilegalidades e atrocidades procedimentais sob seu domínio. Mentiroso e psicopata. É revoltante assistir este tipo de canalice e não se revoltar. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. Mas o mundo está entendendo que o país virou um país de birrentos. E a pergunta já não é mais se isso é ou não um fato, mas sim, será que já passamos do ponto de retorno? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações.
E vamos continuar na luta em prol da verdade.